Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Davi Murilo e esse vai ser o vídeo que eu vou falar sobre os materiais que nós artistas usamos na arte realista. Primeiramente, vou começar sobre os lápis, depois acessórios, borracha e outros utensílios aí. Primeiro os lápis, a gente vai, eu vou dizer assim, que o lápis é uma coisa muito variada. Então, eu não posso definir como uma coisa única, né? Mas vamos basear sobre na minha experiência e o que eu uso, né, no dia a dia. Então, assim, os lápis que eu uso são da Prismacolor e da Supersoft, né? Mas são as duas principais que eu uso. A Prismacolor é um pouco mais cara, tá? E já se acostumem, tá? Em todas as técnicas, vocês perceberem, vocês vão perceber a primeira coisa: todos os materiais são caros, não tem nada barato, né? Tipo assim, é coisa de ficar boca aberta mesmo, porque é muito caro. Então, tipo assim, um kit de 12 lápis, assim, você precisa agora pra você fazer tal obra de arte, tá lá 60 conto pra cima. Então não é uma coisa barata não. Então se prepara pra isso daí, tá? E outra coisa que eu queria falar sobre os lápis, que eu tô percebendo que não é a questão do comprar o tipo de lápis, mas em questão da qualidade e também do utilidade daquela cor ali. Principalmente o erro que eu tô achando são nas cores roxo, marrom e um pouco do verde, que são cores que são meio difíceis de usar e manusear na produção da sua obra de arte. Principalmente porque essas cores, quando você passa no papel, não é a mesma naturalidade de passar outras cores, porque você compara, você passar um lápis amarelo, né, com cor amarela, e uma roxa, não tem assim a mesma qualidade. Tipo assim, parece que o lápis roxo tem alguns que é meio muito... a cera dele é muito dura ou não libera um pigmento que você esperava liberar. Então, tipo assim, fica um roxo meio cinza, não fica muito bom, sabe? E você queria, sei lá, que aquela cor roxo, né? Ficasse acima de outra cor, criasse uma outra camada e não acontece. E só fica deixando a imagem mais opaca ainda. E é muito difícil, porque muitas vezes a gente quer finalizar alguma parte ou fazer algum efeito e aquela cor não atende ao que a gente tá querendo, né, que aconteça. E o marrom também é a mesma coisa. É uma cor muito difícil de você achar uma qualidade boa, né? Porque, sim, tem uma qualidade que é péssima, né? Também em algumas marcas. Usar na sua obra de arte. Muitas vezes você tem que fazer o marrom, não usar o marrom que você comprou, literalmente. Então, assim, eu não sei se... deve ser, né? Deve ser de marcas mais caras terem um lápis com maior qualidade, né? Deve ser isso mesmo. Mas, assim, em questão dessas cores, eu não sei se isso vai mudar muito, né? O que eu espero nessas marcas mais caras é uma cera mais forte, a cera mais macia também, igual as outras cores, o vermelho, amarelo, todas, né, que são uma qualidade muito boa, né. E uma palavra que eu tô percebendo assim, que o significado dela tá aparecendo em tudo que eu tô fazendo, literalmente, é a palavra nuances. Porque, tipo assim, literalmente você vê nuances, né, o significado, é uma coisa muito parecida ou algo que é muito... apresenta muitas características iguais, aparência igual, e a diferença é mínima, é pouca coisa que você consegue perceber. Então, tipo assim, uma coisa que a gente tenta replicar muito na referência por desenho, a gente fica querendo replicar tudo igual, né? Então, isso meio que sufoca a gente, porque a gente fica percebendo essas nuances. Você fez uma parte com a mesma cor, que diante dos seus olhos você vê que tá igual, mas depois de uns 3 minutos
ou no outro dia seguinte que você vai continuar, você vê uma diferença e você fica assim, o que é isso, né? Tipo, você queria que tivesse muito mais parecido com a referência do que essa, né? Isso é nuance, porque é algo que a gente tem que lidar muito. Porque tem uma hora que você começa a desenhar e você começa a perceber em tudo que você olha, você pensa um pouco, e tipo assim, você vai vendo lá, você tá olhando para uma paisagem e você vê ali, você começa a tentar como eu desenharia essa paisagem, né? Aí na sua cabeça você fica pensando como eu faria aquela árvore ali, alguma coisa assim, e aquilo fica na cabeça, né? Na hora que você vai desenhar, você quer parecer que tudo seja igual, parecido com a referência, mas você percebe muito erro, muitas nuances, e isso é muito chato, né? Mas também é uma forma de aprender, né? Porque eu falei igual ao último vídeo, que os seus erros já é uma forma de evolução. Porque se você já consegue perceber erro, é um próximo passo para você melhorar ainda, né? Voltando a falar dos materiais, dessa parte do lápis, não se preocupa tanto em comprar marcas muito caras no início do seu progresso. Porque se você não se atenta ao seu jeito que você está usando seus lápis, comprar lápis caro aí não vai adiantar de nada. Se você não tem um manejo muito bom com lápis ainda, aquilo ali não vai ter nenhum valor. Então, primeiro você tem que usar ali, descobrir, ver técnicas, treinar muito, que é uma coisa que eu não fiz, que é muitas vezes já ir pro papel, já desenhar alguma coisa e não testar, e não ver como é, o que eu consigo fazer com aquela cor, o que eu consigo fazer com tal técnica, e treina tudo, treina desde fazer sombra, fazer degradê com cores, conseguir chegar ao mais parecido possível de uma imagem, pega coisas fáceis, assim, vai treinando, porque isso vai te dar uma experiência tão grande que aí só depois você pode vir com os lápis, né, que sejam melhores, para que seus trabalhos venham ser melhores ainda, né? Porque a gente não pode depositar a esperança toda num lápis, porque quem na verdade está usando o lápis é você. Então você tem que saber manusear aquilo ali e entregar um resultado muito bom, né? E outra coisa que eu queria falar é sobre os acessórios. Um acessório que eu uso bastante é a borracha elétrica. Vocês podem pesquisar aí, mas é literalmente uma máquina assim, uma maquininha, que tem uma borracha na ponta, aí você aperta o botão e aquilo ali gira muito rápido. Gira a borracha para apagar algum erro que você fez, mas na maioria das vezes eu uso essa borracha elétrica, não é para tirar alguma coisa que eu errei no meu desenho, mas na maioria das vezes eu uso ela para fazer algum brilho ou alguma parte mais clara, que literalmente não é um degradê, que é uma parte que vai do escuro pro claro, mas uma região que tem uma barreira. Então, tipo assim, uma parte que tem um brilho nos cílios do olho da pessoa. Tipo assim, os cílios do olho ali da referência, tem uma gota de água que é um ponto branco. Você ali, se você for tentar fazer aquele ponto branco com a borracha, acabou, você não consegue fazer. E se você não tem essa borracha elétrica, se você ficar tipo assim, de algum jeito, não ser na borracha elétrica, né? Se você tentar usar um lápis branco, tem que ser uma qualidade muito boa para que aquele pigmento do branco seja igual a uma superfície branca, literalmente, sem nenhuma interferência de outra cor, que com a minha experiência nunca vi, né, de um branco tão forte desse ponto de, né, fazer esse efeito. Ou você, desde o início do desenho, você reservar aquela parte ali, se não passar nada em cima, e de alguma forma não sujar com o pó da cera, né, de outros lápis,
E também que aquilo ali naturalmente vai sujando, tá? Não é uma coisa assim que... isso também eu tenho que atentar muito de, durante a produção da sua obra, né, principalmente o lápis, você tem que passar uma borracha na parte que você quer preservar, né, para deixar branco. Mas nessas partes que são muito pequenas, o que entra aí muito bom é a borracha elétrica, né? Porque aquilo ali você aperta, você vai, tem de vários tamanhos. Tem uma borracha que é pequena, assim, uma mais grossa. Aí aquilo ali atende ao que você está querendo fazer no seu trabalho, né? Mas aí está sendo muito útil, porque aquilo ali possibilita muitos detalhes, né? Alguma gota, um cis do olho, igual eu falei, na barba, alguma coisa assim. E são muitas coisas. Pode ser um segmento branco também, né? E é bom também que você treine isso também. Porque isso é uma coisa que eu já fui. Chegou em casa, já fui usando e achei erro. E, tipo, fiquei com raiva, porque eu queria desde a primeira vez conseguir acertar, né? Mas muitas vezes você tem que treinar. Porque parece uma perca de tempo, mas é o que vai te adiantar mais. Porque você vai acumular experiência e já no seu primeiro trabalho você já vai evitar muitos erros, né? E isso é muito bom, né? E também, outra coisa que eu queria falar também é sobre o apontador de manivela, que não é uma coisa que você vai usar no seu trabalho, mas é uma coisa que vai melhorar os seus equipamentos, né? Seus materiais. Então ali ele não deixa uma irregularidade muito grande, né, no seu lápis. Então você pode deixar ali, né, o seu lápis com uma ponta muito mais fina, muito mais bem feita, né? E tipo assim, isso deixa o seu desenho mais profissional. Porque uma coisa que eu digo, principalmente, é você usar um lápis com ponta muito boa, porque isso parece bobeira, porque depois de um tempo o lápis vai deixando a ponta dele meio quadrada, né? Não fica tão pontiaguda igual o do início. Então você sempre tem que estar apontando, porque isso é importante. Parece que não é, mas é importante. Porque tem uma área ali que você tem que deixar só um pouco, uma nuance daquele tom ali, mas seu lápis está ali com uma ponta quadrada e acaba com tudo, né? Não digo com tudo, mas assim, fica diferente, né? Você olha depois você vê uma diferença. E você vê, se meu lápis tivesse apontado, não estaria com esse efeito, né? E outra coisa que não é o material, mas é literalmente a sua mão. Você tem que saber usar muito ela, se manuseio desses materiais, porque tipo assim, você tem que saber o jeito como você usa a sua mão para manusear o lápis, material, borracha elétrica, tudo que for, porque se você não tiver controle, isso é uma parte muito importante, porque é isso que vai, de certa forma, deixar seu trabalho com uma qualidade boa. Então você tem que usar muito bem sua mão no trabalho, porque se você não consegue usar o lápis com uma suavidade que você precisa, você não vai chegar naquele patamar que você queria, né, atingir. Mas é isso que eu quis falar aqui, tá, galera? De materiais e como essa introdução, né? Esse uso, né? De materiais. Mas isso daí é muito amplo. Então, tipo assim, cada um vai com sua técnica, vai com o seu jeito. Mas a coisa assim, mais importante que eu considero nesse vídeo é que você treine. Principalmente treine. Porque é uma coisa que eu não fiz, que eu deixei de lado, que eu achei que era perca de tempo. Mas isso que vai te adiantar mais ainda. Então não deixa treinar algum material novo, treinar um lápis novo ali, né? Ver como é usar uma borracha elétrica. E assim, vai ter são coisas fáceis mesmo, que por você acha mais fácil fazer. Faça coisas isoladas, pega uma foto de um pano, um tecido assim, e tenta desenhar ele, porque tem aquela degradê das partes escuras,
com as partes claras do tecido, né? Onde a luz tá batendo. Pode ser só um quadradinho assim na folha. E vai testando com o seu novo lápis que você comprou. Usar a sua borracha elétrica em alguma parte do desenho. E que você venha se aventurar nisso. Porque isso é muito importante. E é isso que eu quis falar pra vocês, galera, hoje. E muito obrigado. Espero que vocês gostem. Deixe o joinha aí. E muito obrigado. Que Deus venha abençoar vocês aí. Tchau.